Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo Marcelo Spaziani, CEO da Dux Grupo, empresa líder em soluções químicas para neutralização de gases e odores, com 33 anos de carreira na IBM, onde ocupou posições estratégicas, criador da Maratona Behind the Code, a maior iniciativa para developers da América Latina. Marcelo é também autor do seu best-seller mais recente, Time Único, a liderança que une pessoas e multiplica resultados. Prazer te receber aqui. O prazer é meu de estar aqui com você mais uma vez. Que bom. Que bom estar aqui para você compartilhar a sua história, você falar da sua jornada e contar do livro, porque o livro realmente é algo transformador. Logo, logo a gente vai trazer um pouco sobre isso. O Marcelo já participou comigo aqui do LPA e Você, onde a gente teve uma outra gravação especial, onde a gente fez uma mesa de discussões estratégicas, né? Mas hoje a entrevista é só sua, é só com você. Esse momento é seu aqui comigo para você compartilhar muito mais de você. E claro que as pessoas precisam te conhecer, saber sobre a sua trajetória, mais de 30 anos trabalhando na IBM. Como que essa experiência foi te conduzindo para trazer você para um CEO de uma indústria química, que é a Dux Grupo. E conta pra gente como é que foi essa caminhada, porque eu conheço, mas as pessoas lá precisam conhecer mais. Perfeito. Na verdade, eu sou engenheiro civil, né? E quando eu estava me formando, a IBM abriu uma vaga num programa de trainee, né? E a IBM tinha ficado muito tempo sem admitir novos funcionários e aquilo se tornou bastante atrativo. Eu, naquela época, dizia que tinha duas coisas que eu não faria na minha vida. A primeira era morar em São Paulo e a segunda era trabalhar de terno e gravata, né? Acabei vindo para São Paulo, trabalhando de terno e gravata durante décadas, né? E na IBM, eu comecei a minha carreira na área de vendas, com resultados bastante expressivos, sempre sendo destaque das convenções no Brasil, na América Latina, globalmente. E aí, em 94, 6 anos depois, eu assumi a minha primeira função como gestor de pessoas. E naquele momento já foi um divisor importante para mim, né? Porque eu percebi que tudo que eu tinha feito era importante, mas a partir daquele momento eu tinha que desenvolver as pessoas, eu tinha que desenvolver meu time, né? A minha equipe, para que eles sim trouxessem resultados. E obviamente, a partir daquele momento, o meu resultado seria a somatória do resultado, né, da contribuição de cada um deles. Então, eu acho que esse momento foi muito importante para mim, né? E aí, realmente, eu foquei muito no desenvolvimento, na capacitação das pessoas, né? E sempre fui uma pessoa muito de criação de time, né? Eu sempre gostei muito de esporte. Eu nunca fui o melhor dos times, mas eu sempre era o capitão do time, né? Por tudo aquilo que eu me dedicava, que eu contribuía, eu realmente corria por todo mundo, mas exigia de cada um também o máximo de contribuição. Então eu coloquei isso também na vida profissional. E aí, gradativamente, dentro da IBM, fui crescendo também na posição de gestor, até que em 2002 eu assumi a minha primeira posição como diretor executivo, assumindo o setor financeiro, né? Composto por bancos, seguradoras, operadoras de cartões de crédito. E aí, novamente, um desafio, né? O setor vinha de um crescimento fantástico do ano anterior. Eu tinha tido uma contribuição maravilhosa, eu atendia uma unidade de negócio, tinha crescido 66% ano a ano. O setor tinha crescido 42%, e aí eu assumo o setor e o setor recebe um plano para crescer 15%. E naquele ano, infelizmente, o mercado de tecnologia recuou, decresceu 6,5%. Então foi um ano bastante desafiador, né, para alguém que sempre estava acostumado a trazer resultados fantásticos e alta performance. E a minha primeira posição como diretor executivo foi o meu pior ano em resultado financeiro. E aí eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa aqui, né? E aí vem a criação do Time Único, né, que agora chegou a se tornar um livro.
E aí eu vou vem falar a um Dux. pouquinho sobre isso também. Agora eu quero a sua jornada para a Dux. Para a Dux. Vamos falar Muito de bem. presente e futuro, porque Isso. teve essa jornada da IBM, mas qual que é o presente do Marcelo e o futuro do Marcelo que te trouxe para a Dux Group, que é a indústria química, que você Perfeito. hoje é o CEO. Então, aí isso é uma coisa que eu falo muito, né, nas mentorias que eu faço. Eu falo muito de transição de carreira. E acho que isso a gente tem que estar muito ligado. Os executivos, né, nas empresas, nas organizações, têm que pensar qual será o futuro deles, né? Porque, obviamente, que todo ciclo chega ao fim, né? E no meu caso específico, eu estava muito satisfeito com a IBM, tanto que eu fiquei 33 anos, mas nos últimos 10 anos, né, atuando na IBM, eu comecei a investir, né? Eu investi na abertura de uma loja, investi em construção, mas investi também numa empresa que tinha sido fundada, né, uma empresa química para fazer neutralização de gases e odores. E ali eu vi uma oportunidade, porque eu vi uma empresa que investia em inovação. E como eu trabalhava na IBM, sempre com inovação, com tecnologia, aquilo me instigou. Eu entrei como investidor anjo no primeiro momento, gostei, né, do que a empresa oferecia, inclusive como propósito, né, por melhorar a qualidade de vida dos funcionários das empresas, da comunidade ao redor, do meio ambiente, porque a gente trabalha só com produto biodegradável e atóxico. Então eu fui gradativamente aumentando a minha participação na empresa, tratando como um plano B, né? Mas há 5 anos atrás esse plano B se tornou meu plano A. Então eu saio da IBM já uma empresa consolidada, uma empresa já com 10 anos de mercado, líder no mercado de neutralização de gases e odores, e a gente tinha acabado de receber uma patente de uma solução de neutralização de amônia, né? Amônia é muito usado na refrigeração industrial. Então, hoje, 90% dos equipamentos de refrigeração no mundo utilizam amônia, por ser uma substância, né, encontrada facilmente, uma substância natural e muito eficaz para resfriamento, mas corrosiva e tóxica. E a gente tem uma solução que transforma a amônia em água e um sal biodegradável. É uma solução única no mundo, patenteada, e eu vi ali um momento de fazer essa transição, né, para que a gente pudesse fazer a expansão no mercado nacional e também internacional. Então, aproveitar toda a minha experiência liderando, né, a operação na América Latina. Hoje a gente já opera em 7 países na América Latina e recém entramos em Portugal, que é a porta de entrada para a Europa. A gente tem todo um plano para 2026 para tornar a empresa realmente uma empresa global. Queremos entrar na Europa, na Austrália e estamos aí também com um projeto já para os Estados Unidos. Excelente. Eu falo que as pessoas têm que estar preparadas para as transformações, né? E não é fácil você estar preparado. O Marcelo tem uma trajetória que ele atuou mais de 30 anos numa multinacional de tecnologia, onde tinha os seus processos, equipe de vendas, toda uma estrutura muito grande, eram mais de 1.200 pessoas lideradas por ele. E aí depois ele vai para uma empresa, uma indústria menor, mas que agora já cresceu, porque ele entrou com ela num tamanho, ele fez todo um trabalho de expansão com toda a sua história, né, com toda a tua bagagem, que eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas entenderem que elas não estão começando algo do zero, elas estão começando algo, atuando em algo com toda a bagagem que elas trazem, com toda a história que ela traz. E você traz uma história de 30 anos de liderança, a gente vai falar mais sobre o aspecto de liderança aqui, inclusive vamos falar do livro, porque é muito importante você refletir isso. Você que às vezes está num processo de transição de carreira, está saindo de um momento na empresa onde você vai se aposentar ou já não é mais aquilo que você quer, reflita que momento que você está hoje, para onde você quer ir e toda a bagagem que você tem, como é que você pode usar. E eu queria que você trouxesse, Marcelo, aqui para a gente, ao longo dessa tua trajetória, quais foram os desafios que mais te ensinaram sobre pessoas, motivação e performance. Então, quando você lida, né, quando você passa a ser um gestor de pessoas, eu falo que a gente tem, primeira coisa, gostar de gente, porque isso é um desafio diário, né? Muitas vezes alguém da sua equipe está passando por um problema pessoal, seja de doença, né, um problema com a família, enfim. A gente tem que estar muito atento a isso, porque no final do dia, um problema pessoal pode alterar completamente a performance daquele profissional, né? E o gestor e a empresa tem que estar preparado para amparar essas pessoas num momento difícil.
E muitas vezes, quando a gente dá a devida atenção para as pessoas, de outro lado, você vai colher frutos, porque ela vai ver que realmente existe uma preocupação que ela é genuína, né? E ela vai realmente se comprometer, se engajar mais com a empresa também, né? É um jogo de duas vias. E eu acho que o gestor, ele tem que ter sempre esse cuidado. A hora que ele passa a ser um gestor de pessoas, ele tem que saber lidar com gente, ele tem que saber lidar com esse tipo de situação. A outra coisa que eu penso, e eu falo muito disso, né, na minha metodologia, é que quando você une pessoas em torno de um propósito, a chance de você obter resultados extraordinários, ela aumenta exponencialmente. Por quê? Porque todos contribuem, todos vão dar o máximo de si para que esse resultado seja alcançado, né? E em qualquer equipe, você, mesmo em equipes esportivas, né? Muitas vezes você tem o craque do time, você tem pessoas que se destacam, que estão num momento muito bom, tem um território de cobertura de clientes que estão no momento em que a indústria está crescendo mais do que outra e tudo, mas obviamente que todos têm que contribuir para que o resultado seja satisfatório. Então, uma equipe de alta performance, você só consegue quando você tem esse nível de engajamento entre todos os elementos e a busca de um propósito que seja comum a todos. Excelente. E agora traz para a gente em qual momento que você teve essa vivência e aí realmente começou a transformar todo esse conceito seu no livro Time Único que a gente vai mostrar aqui para vocês. O livro do Marcelo, gente. Primeiro que a capa tá maravilhosa. Olha a capa do livro dele. Engaja. É todo um trabalho muito bem feito aqui com o livro. Quando é que surgiu tudo isso? As pessoas precisam saber, porque um livro, ele nasce, mas ele nasce por algum motivo, assim, as pessoas têm algo para entregar, ele tem um método aqui dentro desse livro, então aproveita esse momento e conta pra gente. Então, como eu falei na introdução, né, no começo, né, eu falei, em 2002 eu passei pelo momento mais difícil da minha carreira, quando eu assumi a posição como diretor executivo, e eu vi naquele ano que os resultados não seriam bons, eu vi que eu tinha que fazer uma transformação, porque a gente tem que saber fazer as mudanças na hora necessária. Naquele momento, a IBM tinha implementado um conceito que é muito parecido com o home office de hoje. A gente falava em mobilidade. Então, os vendedores, todos os vendedores, tinham notebooks, celulares e deveriam trabalhar no cliente, né? Deveriam trabalhar nas suas residências, né? E como acontece hoje com o home office, né? E quando chegavam na IBM, se registravam no térreo e o sistema mandava para algum andar de mobilidade do prédio. E eu, naquele momento, como um diretor executivo, estava sozinho na minha sala, sem a minha equipe, porque minha equipe estava cada hora em um canto, num lugar, para eu ter uma reunião com eles, eu tinha que solicitar uma reunião formal. E eu comecei a ver que não estava legal. Por quê? Porque as pessoas já não interagiam mais. A gente estava perdendo um pouco da cultura da empresa e a gente estava perdendo a sinergia, a troca de ideias, de informação entre a equipe. Então, o que eu fiz? Eu propus para a IBM para criar um andar de mobilidade, mas para a equipe que atendesse o setor financeiro. Não só os meus vendedores, mas o pessoal da linha de produtos, de hardware, software, serviço, consultoria, e também levei o time de back-office. RH, jurídico, financeiro, eu levei todo mundo para o mesmo andar. E ali a gente começou a ter realmente esse trabalho de um time único. Único no sentido de ser um só, mas único no sentido de ser um time especial, um time diferenciado, formado por pessoas que realmente queriam estar ali, queriam fazer parte desse time. E a gente começou esse trabalho, 3 anos seguidos, nós crescemos 120%. Então foi um resultado espetacular. Obviamente que eu acabei crescendo muito, né? Aumentou muito a minha visibilidade dentro da IBM. 3 anos depois eu assumi uma posição na América Latina e continuei implementando esse conceito em todas as áreas por onde passei, né? E eu fazia uma coisa que era de engajar as pessoas, de criar desafios, né? Desafios únicos para toda a equipe, porque cada um já tinha o seu plano de incentivo, né? E o que eu fiz? Eu sempre colocava a barra mais alta, né? Colocava um desafio para eles e falava, olha, se a gente atingir,
Eu dependo, para atingir esse número, eu dependo da performance de cada um de vocês. Quem puder fazer overachievement, né? Quem puder exceder as suas metas, ótimo. Aquele que não puder, por favor, contribua o máximo possível, porque a gente vai poder compensar esse gap para levar a gente para um patamar superior. Invariavelmente, eu levava a minha equipe, né, para viagens nacionais e internacionais como reconhecimento, muitas vezes convidando os familiares, né, do funcionário, esposas, maridos, filhos, e isso cria também um engajamento completamente diferente. Então, o time único, ele traz muito desse conceito, realmente a formação de time e um time diferenciado, que quer fazer parte, né, dessa equipe, quer estar junto, quer contribuir para resultados extraordinários. Excelente. Então fica a dica aí, ó. Quer saber sobre liderança? Acompanhe esse livro, Time Único, a liderança que une pessoas e multiplica resultados. Muito legal, Marcelo. Esse livro aqui está incrível, a sua história é incrível e as pessoas que estão nos ouvindo vão acompanhar, com certeza. Mas agora a gente vai para o break e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups.
Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Estamos aqui com essa conversa maravilhosa aqui com o Marcelo. Ele que é um líder nato, né? Um líder que realmente vem transformando o mercado, transformou muito o mercado da tecnologia. E hoje ele está como líder numa empresa de neutralização de gases e odores, que inclusive é líder a empresa, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre esse mercado de expansão. Você comentou que está indo para alguns países. Como é que foi fazer essa transformação? Como é que começou tudo isso? Porque você tem uma mentalidade de expansão. E você chegar numa empresa que estava só no Brasil e começar a fazer toda essa expansão, como é que foi? Então, quando eu saí da IBM, foi no meio da pandemia, e aí eu assumi a posição como CEO, a gente revisitou toda a nossa missão, visão, valores, né? E quando eu vi a nossa visão, a gente fez um trabalho com a base, né, com todos os funcionários, entendendo como é que eles viam a empresa, né, e o que a gente deveria considerar. Consolidamos isso e a nossa visão foi se tornar a melhor empresa para a neutralização de gases e odores no mercado nacional e internacional. Então isso foi um direcionador, né? Então quando eu assumi, eu vi que a gente tinha uma penetração muito forte no Brasil na indústria alimentícia, que é onde a gente realmente é muito forte, muito reconhecido. E as nossas soluções para gases e odores são para derivados de enxofre. Então, sulfídrico, que é conhecido como gás da morte, dióxido de enxofre, mercaptanas, TRS. E a gente começou a ver que esses gases também são gerados em outras indústrias. Então, a primeira coisa foi fazer uma expansão, uma ampliação do mercado de atuação no mercado nacional, né? Então, começamos a atender outras indústrias, química e petroquímica, papel e celulose, a área de saneamento de água e esgoto, mineração, enfim, diversos fertilizantes, diversos outros segmentos. E como a gente teve a patente da amônia, eu falei, poxa, agora nós temos uma solução que é única no mundo, né? Uma coisa é você entrar com uma solução que você vai concorrer com alguém que está no mercado local. A outra coisa é você chegar com uma solução que ninguém tem. E aí a gente começou um processo de expansão internacional, aproveitando um pouco da experiência que eu tinha, né, pela América Latina, a gente colocou atenção aqui para começar a expandir através de distribuidores locais. Por quê? Porque alguém que já conhece o mercado local, né, conhece legislação local, né, porque obviamente um produto químico você tem sempre algumas barreiras de entrada. Então trabalhar com alguém que tenha o conhecimento do mercado local ajuda muito, né? Além do fato da gente não ter que montar uma empresa, estruturar uma empresa, né, num país diferente. Então hoje a gente trabalha através de distribuidores e a gente fez um crescimento muito rápido, né? Hoje a gente está 4 anos, depois a gente já tinha 7 países em operação na América Latina e agora, como eu falei, a gente entrou em Portugal no primeiro cliente, que vai ser nosso cartão de visita, né, para que a gente possa expandir essa operação em toda a União Europeia. Então a gente tem pretensões bastante altas, porque eu dentro da IBM sempre convivi com metas bastante desafiadoras, né? E quando eu saí para a Dux, eu falei, por que não, né, transformar essa empresa numa empresa global? Por que não pensar realmente numa forma ampla, né? Então é isso que a gente está fazendo, Lília. E é importante que não sou eu, né? São os sócios. Porque eu tenho 3 sócios que tocam a operação, tenho outros sócios, né? Meu filho que agora resolveu ir para a Austrália, acabou se afastando da empresa. Minha filha que está em Portugal e contribui com a gente em toda a parte de redes sociais, geração de conteúdo. Mas eu tenho 3 sócios que tocam a operação no dia a dia, né? Que conhecem muito esse mercado, que são admirados pelo que fazem, né? E que obviamente compraram essa ideia da gente fazer essa empresa uma empresa global. Excelente. E quero que você conte os desafios e as oportunidades que você
viu ao assumir uma liderança como essa? Porque, assim, eu vivenciei essa entrada, assim, para quem não sabe, nós somos casados, eu estou aqui entrevistando meu marido, e essa entrada dele na empresa, na saída da IBM, teve desafios também. Eu queria que você compartilhasse um pouco aqui, porque com certeza você vai passar insights valiosos para quem pode estar numa transição como essa. Então, quando eu assumo a posição, eu saí da IBM no dia seguinte eu estava trabalhando já na Direto. Dux. Sem pausa. Tem um lado bom, tem um lado não tão bom, né? Eu sempre trabalhei muito, né? Eu sempre tive muita dedicação e quando eu assumo a Dux não foi diferente. E eu comecei com todo o gás, né? E querendo, e obviamente uma indústria completamente diferente, em que o ciclo de relacionamento que eu tinha agregava muito pouco, né? Para o negócio em si. Então eu tinha que estabelecer um novo ciclo de relacionamento e eu tinha que ganhar experiência e skill na área. É uma indústria química, é completamente diferente de tudo que eu fiz. Então eu falei do meu sócio, eles tiveram muita paciência comigo, né? E eu passei por uma situação que foi a única vez que eu tive isso, eu percebi que eu não estava no melhor da minha contribuição, né? E eu cheguei para o meu sócio e falei, olha, eu quero me afastar por um tempo, eu não estou legal, eu acho que eu não estou contribuindo como poderia, né? E eu quero dar um tempo. Eu nunca fiz isso na minha vida, acho que eu tenho o direito de fazer. Eu acabei me afastando durante alguns meses, até que a pandemia começou a arrefecer e eu comecei a ver que a gente tinha lançado produtos, né, para coronavírus, tanto para descontaminação de ambiente como para higienização de mãos. A gente teve um crescimento fantástico nesse período, a indústria alimentícia trabalhando full time, então o nosso resultado foi espetacular. E quando a pandemia começa a arrefecer, o resultado começa a cair. E ali eu vi que realmente era a hora de eu voltar, porque eu falei, poxa, eu posso contribuir, eu posso trazer, né, uma inspiração para a equipe para fazer com que a gente volte aos patamares anteriores. E vamos passar um pouco aqui, como que é a vivência de você ficar em casa, vendo a esposa trabalhando, que nem uma maluca, e falar, como é que está sendo isso? Por que eu estou trazendo esse insight? Porque o objetivo do LPA é trazer realmente transformação para quem está do outro lado. E outras pessoas podem ter passado por isso, gente, e está tudo bem. Ninguém é perfeito, ninguém está a todo momento fazendo as coisas da forma 100% corretas. E eu lembro que eu saía de uma sala de reunião na pandemia, a sala de reunião era o meu escritório, e eu olhava, meu marido estava no sofá. E eu falava, não é possível, essa não é a pessoa com quem eu me casei, não é a pessoa ativa com quem eu conheci. E eu voltava para o escritório, sem entender o que estava acontecendo, até que teve uma hora que ele teve uma mudança de chave e voltou para o processo. Como é que foi tudo isso? Compartilha, porque as pessoas precisam entender que acontece, está tudo bem. Claro, a gente tem que se respeitar, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que se colocar sempre como a pessoa mais importante em qualquer situação, né? E eu percebi que eu não estava legal, então eu não teria um papel adequado sendo o CEO da empresa, eu não estava motivando ninguém, eu não estava conseguindo entregar o que eu poderia. E quando eu dei essa parada, isso foi muito bom, recarregar, né? E quando eu percebi que a empresa precisava de mim, aí eu dei a volta por cima. E quando eu volto, a primeira coisa que eu fiz foi lançar um desafio do time único e dizer, olha, se a gente voltar num faturamento mensal, né, como a gente já fez anteriormente no nosso recorde, eu vou levar todos vocês para um hotel all inclusive com seus familiares. Isso foi uma quebra de paradigma, porque até então era uma empresa que não tinha, né, esse tipo de eventos de reconhecimento. Eu me lembro que até meus sócios falaram, cara, você está louco? Você não está mais na IBM, né? E eu falei, gente, é o contrário, né? Se a gente tiver esse resultado, nós estamos gerando, né, recurso, estamos gerando caixa, a gente pode fazer, né? E é o melhor reconhecimento para a equipe, porque a gente só vai atingir esse resultado. Eu lembro até um funcionário falou quando eu lancei o desafio, eu falei, mas você está esperando um alinhamento de planetas, né? Eu falei, eu sou um cara otimista, eu acredito em alinhamento de planetas, aliás, estamos na época que eu acredito em Papai Noel, também, gente, Coelhinho da Páscoa, né? E é isso aí, eu acredito mesmo, eu sou extremamente positivo e sempre, por quê? Porque eu sei que o time está fazendo por merecer, né? E eu lancei um desafio, 2 meses depois nós batemos o recorde de faturamento. Então, é esse tipo de transformação que eu proponho, né, sempre, é a união das pessoas, que eu trouxe da faxineira aos meus sócios, tratando a todos exatamente da mesma forma.
e a premiação era igual para todos, né? Então a gente conseguiu criar essa união, né, de buscar esses objetivos desafiadores, mas ao mesmo tempo possíveis. Excelente. E olha que interessante, né? Quando a gente vê... Às vezes a gente tem uma fase que está um pouco complicada, porque a gente não acha que está contribuindo, que nem como ele trouxe aqui, dá a volta por cima, faz uma transformação, trabalha a expansão. Porque aí foi daí que você começou a olhar todo o cenário de expansão, começou a olhar novas possibilidades para a empresa, começou a trazer os seus sócios para junto de você e fazer todo esse processo. Então, toda a virada ela pode estar muito relacionada a um momento que você precisa parar e repensar. Então, como ele disse, né, um respiro, um tempo ali de refletir o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Tirou um sabático ali de 6 meses. E é importante também o parceiro que está com você, a pessoa entender, né? Uhum. E eu entendi, eu respeitei. Tinha dia que ela me questionava. Falava, cara, eu saio do escritório, você está aí. Eu volto, você está aí, né? Mas isso é importante para mim. Eu acho que foi importante, obviamente, ter essa parceria, né? Essa cumplicidade. E, obviamente, e eu falo isso no livro, né? Você me tirou da zona de conforto muitas vezes. Inclusive para que eu compartilhasse, né, minha experiência, meu conhecimento, através de palestras, mentorias e agora através do livro, né? Então, sou muito grato também por todo o apoio que eu recebi. Gente, é muito bom entrevistar o marido. Eu não sei se vocês sabem, mas reforçando aqui, acho que é uma parceria, uma união. Ele é uma pessoa que me apoia muito, que está sempre comigo nessa jornada, está sempre entendendo o meu tempo. A gente tem o nosso filho, a nossa família, acho que não tem coisa melhor. Mas vou contar mais um segredo aqui, já que a gente quer contar as nossas histórias. Logo que a gente casou, sabe qual foi a proposta dele para mim? Posso contar? Ele falou, Lília, vamos parar tudo, você para de trabalhar, de fazer suas coisas, vamos para a praia, viver lá na praia, a gente vive do que a gente tem, tá tudo certo. Eu olhei para ele, o que eu falei para você? É verdade, mas assim, eu acho... O que eu falei para você? Não, o que você falou, você está louco, eu não vou fazer isso, né? Eu falei, não, eu Tem um quero mundo continuar de minha coisa vida, para fazer e tal. coisas. E aí, obviamente, que a gente... Mas de vez em quando eu volto, gente, e falo, poxa, por que eu não pensei em ficar só na praia? Brincadeira. Vai, agora é ela que está querendo, entendeu? Não, brincadeira, mas eu acho que é isso. No final das contas, o que a gente precisa é desse equilíbrio entre os dois, né? Entre o casal, para que a gente sempre busque o apoio um no outro para alcançar os nossos desejos, desafios, as nossas metas, né? Então, eu acho que a gente se desenvolveu muito, né? Sim. Em áreas de empreendendo, né? Empreendendo na vida, empreendendo nas empresas, e gradativamente a gente vai ganhando uma relevância muito maior. E aí, isso que é interessante. Você fala, nossa, estou assistindo um episódio que a Lilian está entrevistando o marido. Quem entrevista o marido? Não é tão comum. Mas eu tenho o maior prazer de fazer isso, de contar a nossa história, de compartilhar o quanto a gente vem aprendendo um com o outro, de estar aqui engajando nesse sentido, porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm relacionamentos e falam, eu não trago meu marido, eu não estou junto com meu marido, eu não trago a minha mulher. Eu, por exemplo, sou investidora no ecossistema de startups. Quase não tem mulheres. E eu sempre falo para os homens, tragam suas esposas para que elas participem, para que elas estejam presentes, para que elas entendam que elas também podem ser investidoras. E ele me apoia, ele sabe que eu estou lá, eu estou tocando. É investimento, normalmente é o homem, né? Mas ele entende o modelo de negócio. Agora mesmo nós estávamos falando de uma empresa, né? E a gente estava conversando, e aí qual foi o comentário que você fez? Que a empresa, a Lilian apostou nela. No início era uma ideia, né? E hoje é uma empresa constituída, que é até um parceiro, né, de negócio seu, que está apoiando inclusive o programa, né? Que é aí do Skills. Eles falaram, poxa, na primeira reunião a gente tinha uma ideia, mas ainda não estava pronta, né? E a Lilian, no primeiro momento, já agarrou a oportunidade, falou, eu vou junto com vocês e está fazendo essa transformação, né? E olha que interessante, quando eu trouxe para ele, vou investir nesse negócio, ele não me questionou. Ele confiou no meu potencial, ele confiou no que eu estava avaliando e falou, ok. Eu falei, estou investindo nisso aqui. Ele falou para mim, poxa, parabéns por mais um investimento. Eu não esqueço isso. É isso. Porque ele reconheceu algo diferente que eu estava fazendo. E eu sou uma mulher e está tudo bem a gente fazer esse tipo de coisa, desde que a gente compartilhe juntos. A mulher tem que estar onde ela quiser, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem que sonhar e a gente tem potencial para atingir os nossos sonhos. Mulher, homem, isso é irrelevante, né?
O que é importante é que a gente sonhe grande, obviamente que a gente se prepare, né? Porque você tem que ter uma preparação, não é só querer, né? É querer e poder, né? Para poder você tem que estar preparado para isso, mas eu não vejo nenhuma diferença, né? E jamais imaginaria fazer uma diferença entre uma decisão para um homem e para uma mulher, e principalmente para mim. Excelente. Então, ó, fica a dica aí para você, homem de casa, honre a sua esposa, honre a sua família e apoie. Porque com certeza o seu relacionamento, a sua vida vai ser melhor, vai fluir melhor. E isso você também leva para os seus negócios. E aí eu trago mais uma pergunta para você. O que diferencia a Dux do mercado? E qual que é a visão do futuro para as empresas, dessa empresa nos próximos anos? Porque eu sei que vocês estão fazendo muito trabalho com a NR1, você tem um cuidado com os profissionais, tem um cuidado também com as mulheres. Eu vejo que tem todo um contexto de diversidade, de inclusão muito interessante. Então, eu acho que em qualquer empresa, as pessoas são os nossos principais ativos, né? Você pode ser uma empresa que tem produtos fantásticos, serviços fantásticos, mas na verdade seu principal ativo são as pessoas. E a gente olha muito para isso, né? Eu quero que a organização, que a empresa cresça, e ela só vai crescer se as pessoas crescerem juntas, né? Se elas tiverem autonomia para tomar decisão, se a gente apoiá-las nesses momentos. E a gente, dentro da empresa, também percebeu que o mundo todo está vivendo em uma situação bastante crítica. A gente vê muito pessoal falando de IA, de robotização, né? E acho que as empresas estão esquecendo um pouco das pessoas. Então a gente tem um número alarmante, um crescimento exponencial, né, das doenças mentais, de transtornos mentais, como crise de estresse, burnout, ansiedade, medo, né? E muitas pessoas estão se afastando do emprego, né, para se cuidarem, mas já numa situação mais crítica, né? E isso é importante porque, obviamente, está afetando a produtividade, o resultado, mas o mais importante são as pessoas, né, que vão passar por momentos difíceis de afastamento e de recuperação. Então, o que nós fizemos na empresa? A NR1, ela traz agora a obrigatoriedade de fazer uma análise de risco psicossocial com todo o time, né, com todos os funcionários. E, em cima disso, tomar ações para fazer correções, melhorias. Essa NR1 era para ter entrado em vigor esse ano, foi postergada para maio do ano que vem. Na Dux, nós já implementamos, nós já fizemos análise, já estamos com um plano, né, de melhoria, de correção em andamento, e a gente tomou uma decisão de implantar um programa de saúde mental, que a gente chama Saúde Mental é Legal. Nesse programa, as pessoas, os funcionários tiveram uma roda com psicólogos para poder trocar, para poder entender, se autoconhecer, né, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem dicas de autocuidado e autoconhecimento semanalmente. A gente tem uma sessão de meditação guiada, né, onde a gente faz toda quarta-feira de manhã e toda a empresa participa. No começo, né, o pessoal falava, principalmente da fábrica, né, da operação, poxa, mas eu preciso ir? Falou, não, é totalmente opcional. Agora, você já fez algum dia? Não. Então faça uma vez. Se não gostar, não volte. Mas se gostar, continua. Então hoje todo mundo participa, todo mundo faz questão de estar lá. E é muito legal, é muito gostoso, né? E a gente procura criar um ambiente com bem-estar. E, obviamente, isso vai resultar em saúde mental, em melhoria de qualidade de vida e também de resultado da própria empresa. Excelente. Olha que conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui. Várias dicas, vários insights para você que tem a sua empresa, que é líder, que quer fazer o seu negócio ser transformado. E também para você que tem a sua família e que quer ter um relacionamento em paz. Tem várias dicas aqui de um casal para vocês. Mas agora a gente vai fazer um break e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais,
dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento. Nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa aqui que está maravilhosa. E agora o Marcelo vai contar para a gente mais detalhes sobre o livro, que inclusive tem uma capa incrível aqui. Uma capa com cores maravilhosas. Tem um código de barra aqui que ele vai contar para vocês qual que é o motivo desse código. Então, na verdade, quando a gente desenhou essa capa, né? Time único, a liderança que une pessoas e multiplica resultados. E eu comecei a compartilhar com meus sócios, com algumas pessoas, com alguns familiares, para dizer o que vocês enxergam nessa capa, né? E todo mundo lia e falava, bom, código de barra, resultado, né? Estamos fazendo a leitura, estamos tendo o resultado referente a isso. E, na verdade, cada barrinha vertical desse código de barra significa uma pessoa da equipe. Uma pessoa que tem uma origem diferente, que tem uma experiência acumulada, conhecimentos diferentes, que tem preferências diferentes e que a gente tem que respeitar a sua individualidade. Aí a gente fala muito de diversidade, né? Então é exatamente isso.
cada pessoa também pode trabalhar em uma área diferente da empresa, né? Por isso também diferentes cores, né? Mas quando todas se juntam por um único propósito, isso cria um código que é único. E ali você tem a leitura. E é esse código que vai dar o resultado extraordinário. Então, esse é o conceito que está por trás disso. Tem uma outra coisa, né, com relação às cores. Eu sempre, para evitar uma confusão aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Então, a capa, o azul, significa base, confiança, estabilidade. O coral significa energia humana e empatia. O amarelo, criatividade e protagonismo. O rosa, afetividade e colaboração. E o verde-lima, crescimento e inovação. Então, as cores também têm uma razão de ser. E é lindo, né? Quando a gente olha o livro, olha o conteúdo dele, é super importante. E tem toda uma trajetória aqui, tem mensagens relevantes. Tem um método, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o método. Tá legal. O livro eu trago 8 passos para a implementação de um modelo de gestão humanizado. Eu acho que hoje a gente vive esse dilema onde está todo mundo olhando inteligência artificial, robotização, automatização de processo, aumento de produtividade, e a gente está se descuidando um pouco das pessoas. Então eu quero com o livro propor realmente colocar as pessoas no centro das decisões estratégicas. E aqui eu trago 8 passos de implementação, que serve para um gestor, né, com pouca experiência, um novo gestor de pessoas, a um CEO experiente, com toda a sua trajetória, que pode, obviamente, ter alguns insights aqui. São 8 passos de implementação. Eu conto muito das experiências que eu vivenciei, das minhas reações a cada uma das situações que surgiram em momentos diferentes. Então, realmente é quase que um programa de mentoria impresso, né? E também eu conto que esse programa serviu, esse método serviu para a IBM, né, uma empresa multinacional, tecnologia, presente em 170 países, como também para a Dux, né, que é uma empresa química aqui do Brasil, tem 31 funcionários, mas o método ele funciona para as duas empresas da mesma forma. Excelente. E o ponto é pensar justamente como um time único, né? Como reunir as pessoas. E o mais interessante, gente, esse livro já virou best-seller, ou seja, acabou de ser lançado, já é um best-seller e você já vem transformando muitas pessoas com esse conteúdo, com esse método que é super relevante. E aí eu trago para você mais um tema, Marcelo. O retorno para o escritório é algo bem sensível, né? Como é que você enxerga o equilíbrio dessa convivência com essa sinergia e com essa flexibilidade? Você comentou que criou o time único justamente porque o time estava todo separado. E aí você fez toda essa junção das pessoas criando um time único. E como é que você vê o momento de hoje? Então, eu acho que hoje a gente vê as empresas, por exemplo, de tecnologia, falando muito da volta dos profissionais aos escritórios. Isso tem uma resistência enorme, né? As pessoas se adaptaram em trabalhar de casa e tudo mais. Algumas tomaram decisões de vida, né? De vender o imóvel onde moravam, mudar para a praia, mudar para o campo, né? E agora estão enfrentando dificuldades. Eu acho que não existe um modelo único. Eu acho que cada empresa tem que estabelecer aquilo que é melhor. Eu acredito muito num modelo híbrido, onde a gente vai ter o home office, mas tem que ter momentos de ter essa troca entre a equipe, porque isso gera produtividade para todo mundo, né? Uma pessoa de vendas, se ela pega um insight com outro vendedor sobre um concorrente específico que ele está enfrentando, isso é muito relevante, isso pode trazer resultados para ele. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, da empresa e do time, né, de buscar realmente as melhores alternativas, e eu acho que o modelo híbrido talvez seja o melhor. Como eu falei, eu não acho que tem um modelo único mais, eu acho que cada empresa vai tomar a sua decisão. Mas o que é mais importante é que exista esses momentos para que tenha sinergia, troca de experiência entre a equipe. Excelente. E qual é o conselho que você daria para líderes que estão tentando conduzir suas equipes num mundo totalmente dominado por essa transformação digital, IA e também alta pressão? Porque tem, né? A alta pressão ela é frequente, né? Se você não quer ter pressão, não seja um líder, não seja um gestor de pessoas. Quando você está gerindo uma equipe de alta performance, a pressão é inerente à posição que você tem. Eu sempre falo, e eu conto muito isso no livro, um bom gestor de pessoas é aquele que é capaz de receber a pressão, né, ele absorver isso e passar para a equipe da forma correta,
não é enganar a equipe, não é falar uma coisa diferente daquilo que está recebendo da sua estrutura, né? Porque muitas vezes dentro de uma multinacional você tem inúmeros chefes, né? Mas o mais importante é que você consiga absorver isso, passar a mensagem correta, mas com nível de pressão adequado, né? Porque senão você perde o engajamento das pessoas. Tem muitos gestores que vão para uma linha de comando e controle, de querer ter microgerenciamento. Isso não vai levar a equipe a nada. Você, como gestor, vai se sobrecarregar, porque você vai querer concentrar toda a decisão. E isso é a decisão, para mim, a pior decisão que você poderia tomar, né? Então, o que eu falo muito é, para criar a equipe de alta performance, você tem que delegar, você tem que confiar, você tem que, obviamente, estar junto nos bons e nos maus momentos. Você tem que ser uma referência para o seu time. Se eles errarem, você tem que apoiá-los. Claro, não estou falando de um erro, né, proposital, eu estou falando de alguma coisa que realmente aconteceu, é que você tem que aproveitar aquilo para aprender com aquela experiência para que ela não volte a ocorrer. Mas quando você dá o apoio para o funcionário, ele fala, poxa, que legal, né? Que bacana, na hora que eu precisei, eu tive esse apoio. Então essa é a dica que eu dou. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como líder? Olha, eu acho que quando um líder, muitas vezes, tem decisões difíceis para ser tomado, à medida que a gente vai subindo, a gente vai tendo menos chance de poder compartilhar, né, essas situações com outras pessoas. Quando você é CEO, ainda pior, né? E obviamente que uma demissão é um momento muito difícil. Eu, por exemplo, no dia que eu estava me afastando da IBM, era o último dia do mês, de janeiro de 21, eu tive um gerente que ficou mal de saúde, foi hospitalizado, e ele tinha naquele dia o desligamento de 5 funcionários dele. E a área de recursos humanos já entrou em contato comigo, falou, Spaziani, está acontecendo isso, a gente precisa fazer o desligamento hoje e a gente gostaria de pedir que você fizesse. Então você imagina, no meio de uma pandemia, no meu último dia de emprego, eu tive que demitir 5 pessoas. Só que eu fiz isso como eu gostaria que fizessem comigo. Então eu fiz com respeito, fiz com cuidado, eu conversei com cada um individualmente, explicando as razões desse desligamento. E foi impressionante, porque eu recebi feedbacks deles, né, dizendo, poxa, que bom que foi você, né? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente, quando a gente fala de empatia, se coloque no lugar do próximo e o trate da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Essa realmente foi um dia bastante especial, bastante difícil, mas que o resultado foi incrível. Então, eu fiz isso com muito, muito respeito. Você transformou uma situação que seria difícil numa situação que, na verdade, a pessoa saiu de lá. Não é que ela saiu feliz, mas ela saiu leve, né? Porque sair de uma demissão é algo que é complicado. Então Claro. ela saiu, não, pelo menos foi justo, né? A forma como foi colocada. Acho que isso é muito importante. Mas agora a gente vai fazer o nosso bate-bola. Eu vou te falar uma palavra e depois você vai me responder ou numa frase ou numa palavra, tá bom? Tá bom. Liderança. É nato e você desenvolve. Um bom líder, ele tem essa característica, mas ele tem que estar se desenvolvendo todo dia. Inovação. Super necessário, a gente tem que estar muito atento a isso, tem que estar inovando o tempo todo, porque se você parar, o concorrente toma o seu lugar. Time único. Time único é um modelo de gestão humanizado, tratando as pessoas com respeito, com carinho, fazendo com que elas cresçam e se desenvolvam. Tecnologia. Super necessária, a gente tem que estar muito atento, porque ela nos ajuda a transformar o nosso negócio. Excelente. Dux Group. Dux Grupo, uma empresa global que vai levar, né, soluções do Brasil para o mundo. IBM. Uma escola de vida, tanto do lado profissional, mas também pessoal. Excelente. Resultados. Fundamental. Tudo que a gente faz, quando você tem bons resultados, você pode investir na empresa, nas pessoas, você pode realizar sonhos. Pessoas. O maior ativo de qualquer organização. Propósito. Na Dux, nós temos uma missão, que é transformar o mundo num mundo melhor, mais saudável e seguro através de soluções tecnológicas e inovadoras. É muito bom, né, ter uma missão como essa, acordar todo dia e poder realizá-lo. Futuro.
com você, junto comigo, para que a gente seja muito feliz e conquiste todos os nossos sonhos. Excelente. A gente é parceiro da vida aqui nessa jornada. É um prazer ter você aqui comigo, compartilhar esse tempo que passa rápido. Eu sei que você tem muita coisa para contar. O Marcelo, ele tem muito assunto, muita coisa para contar, para compartilhar, mas o tempo passa aqui no nosso programa e a gente, com certeza você aí de casa ficou curioso para conhecer mais, para saber mais sobre ele. Tem o Instagram dele, já já ele vai passar para vocês, mas antes disso eu quero te trazer um presente que foi preparado aqui para você. E espero que você goste. Já vamos começar bem, né? Essa garrafa de vinho, olha o nome da garrafa. Dá uma olhada que foi preparado para você. Isso aqui é a finca própria. Exatamente, a finca própria, que é a oportunidade de você se tornar dono de vinícola através de uma propriedade compartilhada e inteligente. Então, se você quer saber mais, acompanhe o arroba aqui da Finca Própria. Olha aqui, o Marcelo Spaziani, né? Por isso, finca própria. A gente manda preparar para os nossos convidados aqui o nome do Finca Própria e o LPA e você, que é uma parceria que a gente tem com a Finca Própria. E esse presente, calma, abre com calma, porque assim, gente, calma. A Alexandra Moreira, ela é uma artista, ela prepara peças para os meus convidados. Quando vem um homem, ela prepara para a esposa do convidado. Então ela preparou essa peça para mim, então agora eu tenho que ver a peça Mas com você. Mas você já viu a peça? Não. A minha assistente aqui já tomou cuidado. Não, então não vou mostrar, porque Tem eu vou dar de presente de Natal, entendeu? Ela já quebrou meu galho, eu vou dar de presente de Natal. Tô brincando. Vai mostrar, claro que eu vou mostrar, eu também tô curioso. É? Ai, que linda. Olha que lindo. Ó, vou usar no Réveillon, gente. Maravilhosa essa peça. Obrigada, Lê. Alexandra Moreira é incrível, sempre faz um trabalho incrível. Ela olha muito o perfil das pessoas e, ó, ela me adivinhou o meu Réveillon, porque eu adoro esses tons pro Réveillon. É verdade. É verdade, você viu? E a gente tem Dux Defender para te proteger, inclusive... Esse produto eu não conheço, hein? Ah, conhece. Inclusive, você vai falar desse produto aqui. Aproveita esse momento e conta, porque a Dux é apoiadora aqui do nosso programa, tá aqui com a gente. E o Marcelo é o CEO da Dux, então conta um pouco sobre esse produto. Nós desenvolvemos esse produto, essa linha de produtos, né? Eu tenho o produto em spray e temos também o creme hidratante, né? A gente desenvolveu durante a pandemia, logo no início da pandemia, e é um produto extremamente eficaz para coronavírus, H1N1, germes, bactérias. E esse aqui é muito interessante. Bom, esse para mulheres é fantástico. O homem não tem muito hábito de creme, mas para mulher é maravilhoso. E esse produto para usar no carro, porque isso aqui, ele cria uma película de proteção sobre as mãos, até 4 horas de duração, e ele não afeta nenhum tipo de superfície. Então, ele não vai afetar as unhas, o esmalte, não afeta metais, plástico, tecido, couros. Então, é um produto ideal para esse tipo de utilização. Excelente. E você aí de casa, acompanha a gente aqui ainda. Marcelo, deixa a sua rede social para o pessoal te acompanhar. Marcelo Spaziani, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Facebook, enfim, sempre Marcelo Spaziani. Excelente. Mas, enfim, acompanhe o nosso programa no nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo meu Instagram, @Lili_Primo_Albuquerque, pelo Instagram, @LPAivocê, que a gente sempre vai ter muita dica para você. E não deixe de acessar o QR Code aqui. Acesse o QR Code para você ganhar o e-book e ganhar prêmios gratuitos do LPA e você. E a gente se vê no próximo episódio.